Olá, começamos agora mais um Papo Cinema. Meu nome é Felipe, esse é o Paulo e essa é a Débora. E o tema de hoje é série dos anos 90. Nós selecionamos 5 séries que são marcantes para os anos 90, desde aspecto técnico, como narrativo e até estético. E a primeira série que nós vamos começar a falar é sobre Twin Peaks, que estreou no ano de 1990 e até hoje ela é muito influente. Sendo que ela até teve um reboot agora nesse ano, que é a terceira temporada, e até hoje ela gera muito comentário, ela é material de muito estudo, porque essa série, ela praticamente inaugurou o formato de série de suspense misturada com uma linguagem cinematográfica e também com uma narrativa que lembrava algumas séries adolescentes, porque o elenco principal é de adolescente. E não sei se vocês assistiram a série, mas ela começa com o assassinato de uma adolescente, a Laura Palmer, famosíssima, não é mesmo? Famosa Laura Palmer. Famosa Laura por onde anda, né? Começa com o assassinato dela. E Twin Peaks, que é o nome da cidade onde se passa tudo, é uma cidade com poucos moradores e praticamente não acontece nada muito violento ou que chama muita atenção da cidade. E quando essa garota morre, todo mundo fica chocado, ninguém sabe muito bem como reagir, porque todo mundo acaba sendo suspeito, já que também todo mundo se abaixa de suspeita, porque todo mundo se conhece, todo mundo tem um comportamento muito calmo, digamos. E com essa morte dela, aí que dá o início da série. O primeiro episódio, ele tem 1 hora de duração, 1 hora e meia de duração, é praticamente um filme, porque inicialmente ele foi projetado para ser um filme, mas aí acabou sendo editado para ser levado para TV. E esse episódio, ele ganhou vários prêmios e ele é conhecido até hoje por ter sido um piloto muito bem escrito, muito bem dirigido. E, por sinal, ele foi dirigido pelo David Lynch, que fez diversos filmes, e ele é famoso por ter uma linguagem mais surrealista e abordar cenas de sonhos e ter uma narrativa não tão fácil de ser entendida. E isso pode ser visto em Twin Peaks. A série começa como se fosse uma série policial tradicional, mas no decorrer você percebe que tudo começa a ficar confuso, a narrativa, ela fica misturando muitos personagens que parece que eles não têm muito a ver com aquilo, mas aí você vê que tudo está conectado de alguma forma. E na segunda e terceira temporada isso só tem a piorar, porque aí sim fica louco. Mas a complexidade eu acho bem interessante dessa série. Nos anos 90 como um todo, a briga TV e cinema sempre existiu, isso é um fato. Então, sempre um fica tentando não desbancar o outro, mas atrair cada vez mais público. E eu vejo que Twin Peaks traz muito disso, muito dessa coisa de filme, porque essa coisa complexa, igual você falou, era pra ser um filme originalmente e a gente tem esse feeling. Você vai assistir uma série, só que você pensa, epa, tá alguma coisa esquisita ali. Hoje em dia talvez nem tanto, porque como inspirou muitas coisas, a gente já tá imerso nessa cultura de complexidade de séries, por assim dizer. Mas Twin Peaks eu acho muito legal por isso. Tem essa vibe fílmica, ao mesmo tempo que é uma série, e por ser uma série dá pra você explorar coisas que um filme não conseguiria. É realmente um projeto experimental muito bacana. Outro gênero muito comum dos anos 90 é o sitcom, e a Débora vai falar de uma dessas séries. Isso, a nossa segunda série do nosso top 5 é Um Maluco no Pedaço, que foi uma sitcom de muito sucesso, exibida pela NBC, entre 1990 e 1996. Ela conta a história de um garoto da Filadélfia que, depois de alguns problemas ali no bairro, ele é mandado pela mãe para morar com os tios em Bel Air. E é uma série, eu acho ela muito legal porque é uma comédia, mas ela aborda algumas questões sociais, sabe? Desde a primeira temporada a gente tem a questão do choque cultural e de classes, porque ele é um jovem pobre da Filadélfia que vai morar com os tios super ricos em Bel Air. Então a primeira temporada é bem focada nisso, e eu acho legal também porque durante toda a série, todas as temporadas ela aborda a questão racial, né, em diferentes níveis, diferentes nuances, dentre várias outras, né. Os anos 90 foi um período bastante próspero para esse estilo. E o que é uma sitcom? Acho que é bom a gente colocar, né? Porque às vezes a pessoa não sabe o que é. Sitcom, na maioria das vezes, são séries de comédia mesmo, voltadas para um público que quer rir.
Na maioria das vezes são séries que, diferentemente de Twin Peaks, não é uma coisa que é linear, então você tem toda uma história desenvolvida em vários episódios. São histórias normalmente soltas, engraçadas e com aquela típica risada. Sabe aquela risada sem graça, palminhas? Porque normalmente tem uma plateia assistindo também. E faz sucesso porque é relativamente fácil de fazer, você não precisa ter um grande jogo de câmera, você não precisa ter um grande orçamento em questão de cenário, só precisa ter realmente uma história que prenda as pessoas, que Um Maluco no Pedaço consegue, tanto que é lembrado até hoje. E a próxima série que nós vamos falar é Arquivo X. Arquivo X foi lançado em 1993 e vem dessa leva de ficção científica e drama policial, digamos, que Twin Peaks iniciou nos anos 90, né, no começo dos anos 90. Arquivo X conta a história de 2 agentes do FBI que são designados por motivos diferentes a trabalhar com a área do FBI chamada Arquivo X, que é onde fica os casos não resolvidos que tem a ver com coisas sobrenaturais, paranormais, lendas urbanas e que deixam um mistério, sabe, dentro da corporação. E Arquivo X é muito interessante porque trata de conspirações reais eu digo, que foram tratadas por pessoas de verdade que gostam de estudar isso e tratam com uma abordagem séria, levando aquilo a sério mesmo, não tirando sarro ou fazendo deboche. Então isso atraiu a atenção do público, que teve um crescimento enorme de fãs a partir da segunda temporada e gerou as pessoas comentarem aquelas teorias mesmo, e comentarem os episódios e ter essa participação grande mesmo. Com o boom da internet, o crescimento da internet, os fãs começam a fazer fóruns pra discutir a série, o que acontecia nos episódios e tudo A internet estava crescendo, né, no comecinho dos anos 90. E é muito louco pensar nisso, porque hoje em dia é super comum, sabe? Você pegar, por exemplo, Game of Thrones, eu acho que é a série que mais tem teoria. Teoria não sei do que, não sei da onde, não sei de o que outro. E sendo que não, isso era muito, muito recente. As pessoas, elas realmente estavam começando a discutir a série, discutir os episódios. Muitos produtores de série nessa época acompanhavam fóruns pra saber sobre, pra realmente ver o que o povo tava pensando, talvez mudar uma coisinha aqui, mudar uma coisinha ali, dar algo que os fãs queriam, ou dar algo que os fãs totalmente não esperavam. Era muito interessante. E assim como o Arquivo X, que teve uma expressiva participação dos fãs, uma outra série desse mesmo período é Buffy a Caça-Vampiros, meu xodó em particular. Porque realmente a internet estava começando, o boom estava ali, e os fãs realmente discutiam, havia teorias, e o universo de Buffy, que depois gerou uma outra série, que é Angel, o Buffyverso que eles chamam, que engloba essas duas séries, todo mundo se comentava, todo mundo falava, todo mundo tava ali envolvido. E o Joss Whedon, que é o criador da série, ele sempre foi mó nerdão, ele gostava de entrar e gostava de participar. E isso foi muito importante para a própria construção da série. Buffy foi muito importante porque o criador, ele queria trazer algo novo, ele queria trazer algo diferente. Em relação a quê? Sempre que você via filme de terror, que você via um filme fantástico em relação de vampiro, monstros e tal, sempre você tinha a loirinha bonitinha que era indefesa, que era morta nos primeiros segundos de filme. E normalmente ela tava com os peitos de fora, porque, né, promiscuidade vendia na época. E aí ele quis quebrar com isso, ele falou, cara, não, por que a moça loira ela não pode ser uma mulher forte, uma mulher bacana, que ainda assim se preocupa com essas coisas e ainda assim chutar umas bundas que eles falam, né, kick ass no bom inglês. E Buffy retrata justamente disso. O empoderamento feminino que a série trouxe foi muito, muito importante. Tanto que até hoje você tem vários estudos em cima disso, porque era algo que não existia. Quando você tinha mulheres fortes em papéis de liderança na série ou no cinema, eram mulheres não, assim, não femininas ou não com traços que a gente classificaria como fracos. Você pegar, por exemplo, a Mulher Maravilha e a Xena, que são outros expoentes da TV da época, elas eram super guerreiras e fortonas e tal. E a Buffy é o total oposto disso. Ela fala de garotos, ela fala de moda, ela fala de coisas que a gente não esperaria uma mulher fodona, fortona falar. E mesmo assim ela é fodona, ela é fortona. Quebra muito esse estereótipo de que pra mulher ser forte, ela tem que ser fisicamente forte. Seguindo essa linha de protagonismo feminino, a última série do nosso top 5 é Sex and the City, que é uma série exibida pela HBO entre 1998 e 2004. E é baseada no livro de mesmo nome da Candace Bushnell e conta a história de 4 amigas que vivem em Nova York e a gente acompanha, na verdade, a vida delas, o dia a dia, profissionalmente. Bastante importante comentar na série
é a temática feminina, né? Porque são 4 protagonistas e elas são muito bem trabalhadas, assim. Eu acho legal porque a gente tem perspectivas diferentes, né? Por exemplo, a Charlotte, ela é uma pessoa muito mais romântica, mas ela tem esse desejo dela, o objetivo da vida dela é ser uma boa esposa, Ela é uma mais boa mãe. tradicional, né? Acho que ela é mais tradicional Mais das 4. tradicional. Em contrário dela, tem a Samantha, que é a mais velha das 4. A melhor. E é uma personagem, assim, que pra ela desprende totalmente sexo e amor, assim. Tem também a personagem da Miranda, que é uma advogada, e bem irônica e sarcástica em relação aos homens. E a Carrie, que é a ligação entre essas outras 3 mulheres, que narra a série, e a gente pode considerar que ela é um pouco de todas, assim. Ela acaba sendo ponto de ligação, porque ela tem um pouco das atitudes mais liberais da Samantha, por exemplo, mas às vezes também ela é tradicional como a Charlotte. Então ela seria o fio condutor. Sim, eu acho que o grande destaque da série, principalmente se a gente considerar o período que ela foi exibida, assim, é justamente falar abertamente sobre a sexualidade feminina, né? E apesar do público-alvo ser um público mais adulto, a série é um ícone pop, assim, uma referência. Quando a gente fala lembrado. Do universo fashionista, né? Ela se passa ali na cidade de Nova York, que tem essa áurea, esse glamour. Que a gente fez aqui o nosso top 5, mas nenhuma dessas séries era uma produção brasileira, né? E os anos 90 foi também muito importante para a produção de séries aqui no Brasil. Pessoas nascidas na década de 90 com certeza acompanharam durante a infância a TV Cultura e a produção de algumas séries como Mundo da Lua, Confissões de Adolescentes e acho que principalmente Castelo Rá-Tim-Bum. Os anos 90 no Brasil foi um expoente muito grande da cultura infantil, era o que estava muito em alta aqui, então seria meio hipócrita da nossa parte não citar essa série que é muito comentada, é muito premiada. Até hoje, crianças nascidas na década de 2000 conhecem Castelo Rá-Tim-Bum porque é educativo ao mesmo tempo que entrete, então esse foi o diferencial, porque você tinha antes séries como o Mundo da Lua, que tratavam do entretenimento, era como se fosse uma novela, né, você tinha os episódios, seriados, e você tinha coisas como Rá-Tim-Bum, Vila Sésamo, que tinha questão educacional. O Castelo, ele conseguiu unir as duas coisas. A diferença para essas outras séries que a gente citou é que não era muito seriado mesmo, não tinha uma sequência muito linear nos episódios. Até tinha, alguns episódios sempre faziam referência a outros, porém, por ter essa questão educativa, eles não focavam tanto na questão seriada. Mas ela também estava lá. E esse foi o diferencial, por isso que é super comentada, por isso que é super premiada, por isso que é super amada. E essa é a nossa escolha para a série brasileira, para falar aqui no nosso top 5. É isso, esse foi o nosso top 5. Nós esperamos que você tenha gostado e que vá assistir alguma dessas séries, ou todas, quem sabe. E é isso, curtam a página da Artcom, deixa mensagem pra gente, fala seus personagens favoritos dessas séries, o que você achou, e alguma recomendação. E é isso, até o próximo episódio.